Esse mês é um mês que a gente vai estar conversando sobre como que nós podemos alinhar as nossas prioridades. Como que nós podemos alinhar aquilo que Deus tem para nós? Como que nós podemos alinhar aquilo que o Espírito Santo está fazendo através de você, através de nós, através da igreja? E não tem como a gente não começar uma série de mensagens como alinhando a prioridade, sem falar da comunhão com Deus. Eu quero que você me dê alguns minutos, focando aqui em mim, prestando atenção na palavra. Eu creio que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu sempre falo que primeiro a gente recebe a palavra, nós somos ministrados, o Espírito Santo fala conosco, muda as nossas estruturas, para depois a gente passa então para a igreja. Nenhum pastor ou nenhum pregador, quando vai escrever um sermão, não é tocado pelo Espírito Santo. Essa palavra começa para a minha vida, essa palavra começa para a minha casa, essa palavra começa na minha vida, na vida da Bárbara, porque nós precisamos de fato, todos os dias, alinhar as nossas prioridades e entender que a comunhão com Deus, ela é o ponto de partida para a gente iniciar aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei qual é o nível da comunhão que você está vivendo nesses dias com Deus. Eu sei que nessa manhã eu já lanço uma palavra profética, que você vai sair daqui 100% alinhado a essa prioridade, que é a comunhão com Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo então em Salmo 51, no capítulo 51, no versículo 10 a 12. Salmo 51, 10 a 12. Eu confesso para vocês que quando eu recebi esse tema, restaurando a comunhão com Deus, ou alinhando as prioridades, eu falei: Deus, o que o Senhor quer que a gente conversa no próximo domingo? E na hora, meu irmão, automaticamente veio o versículo da minha vida. Esse é o versículo da minha vida. Foi inclusive a primeira tatuagem que eu fiz. Eu não estou aqui incentivando você a fazer uma tatuagem, mas de tão importante ou tão significante que esse versículo é na minha vida, na minha história, eu quero te trazer essa manhã uma breve reflexão, ou uma reflexão através desse capítulo e deste versículo. Eu quero que você sintonize o seu coração aqui comigo. Eu tenho convicção que Deus vai falar conosco nessa manhã. Salmo 51, 10 a 12 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Repita comigo: um coração puro e uma mente estável. Vamos lá, com mais convicção: um coração puro e uma mente estável. Se você não sabe em que momento o salmista estava vivendo aqui, e é o momento mais crucial da vida de Davi, porque aqui demonstra o declínio daquele então homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele é de fato um homem segundo o coração de Deus, e nenhum pecado, e nenhuma derrota, e nenhuma adversidade faz isso mudar na vida de Davi. Porém, nesse momento aqui, Davi estava passando pelo pior momento da sua jornada. Se você não lembra, eu vou te contar brevemente. Davi era um homem de guerra, e ele precisava então estar na guerra. Naquele tempo, os reis, ou o rei, ele era a linha de frente, ele era o homem que iria na primeira fileira para batalhar, para o povo ir com ele, para aquela guerra ser vencida. E Davi representava todo Israel, o povo de Deus. E de repente, naquela semana de batalhas, Davi preferiu ficar em casa. Eu não vou para essa guerra, eu não vou para essa batalha. Eu talvez esteja cansado, ou talvez eu estou precisando ficar um pouco em casa. E a Bíblia fala que no momento que ele estava em sua casa, um determinado momento, ele vai para a sua varanda. E quando ele vai na sua varanda, ele olha então uma linda mulher, ou uma linda jovem, tomando um banho. E Davi não consegue não olhar para aquilo, ou Davi não consegue colocar Deus como sua prioridade naquele momento. E ele olha uma vez, e ele olha duas vezes, e ele olha três vezes. E a Bíblia fala que ele não só olha, como ele também adultera
com aquela mulher chamada Batseba. E não só o pecado do adultério agora sobre a vida de Davi, mas também esse adultério, ou esse pecado fez com que Davi se tornasse agora então um assassino. Afinal de contas, Davi premeditou a morte do marido de Batseba, chamado Urias, para que ele pudesse morrer e a coisa ficasse um pouco melhor ali. Afinal de contas, aquela mulher tinha engravidado. Esse é o momento que Davi está em queda, em declínio. Só que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele sabia o que ele podia fazer para voltar aos pés do Senhor. E na hora que ele está no momento de luto, porque se você não sabe, o filho desse ato de adultério de Davi morreu, Deus levou. E aquele homem vai então num momento de muito arrependimento, entra num quarto, rasga suas vestes, coloca cinza sobre sua cabeça, um sinal de luto, e ele começa a declarar: ó Deus, cria em mim um coração puro e um espírito estável. Deus, que a sua presença não saia da minha vida. Ó Pai, pequei contra ti pequei, mas Deus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. E ele escreve o Salmo 51 no momento, ou um dos momentos mais difíceis de um homem segundo o coração de Deus. Interessante que essa história não muda o fato de Davi ser esse homem segundo o coração de Deus. Só que o homem segundo o coração de Deus, Davi, precisou, naquele momento de queda, alinhar a prioridade número 1, a comunhão com Deus. E eu começo fazendo uma pergunta para você nessa manhã: em que nível está a sua comunhão com Deus? Em que nível ou em que lugar da sua vida a comunhão com Deus se torna a prioridade? Eu sempre falo, quando eu estou em alguma reunião dos jovens casados, eu sempre falo assim: existe uma prioridade na minha vida chamada Deus, que está acima da minha própria família, porque Deus precisa ser a prioridade de todo cristão. Se Deus não for a prioridade na sua vida, Tiago, você não vai conseguir colocar o Israel 100% no destino que ele tem. E já profetizo sobre você e sua casa que vocês serão pais de destino, que vocês deixarão um legado para o Israel, porque a prioridade de Deus precisa ser a primeira coisa na minha e na sua vida. E talvez você está aqui nessa manhã se perguntando: Deus, como que eu posso voltar então a ter comunhão contigo? Deus, como que eu posso colocar o Senhor como prioridade se parece que está tão difícil? Deus, como posso colocar o Senhor como prioridade se amanhã de manhã eu preciso resolver aquela conta, eu preciso resolver aquela questão profissional, e aquilo vai se tornar minha prioridade? Deus deseja de você nesse tempo esse alinhamento de prioridade que começa na comunhão com Ele. Nós cantamos essa manhã que o nosso coração possa queimar por Deus, que Ele é o nosso Deus, que nós adoramos a Ele, que Ele é digno de tudo, que Ele é exaltado. E de fato, quando nós declaramos isso, igreja, Ele aparece como uma prioridade. E olha o que acontece no nosso ambiente: começa a acontecer sinais, começa a acontecer a presença do Espírito Santo, começa a aparecer, parece que o ambiente fica um pouco mais leve, parece que a coisa começa a funcionar e engrenar, porque todas as vezes que a gente declara Cristo como prioridade, Ele também declara: filho, eu me agrado de ti, e sobre ti eu rasgo os céus, eu abro os céus, e eu dou tudo o que você precisa, e eu entrego tudo o que você precisa para você chegar no seu objetivo. Mas filho, não esqueça, eu sou a sua prioridade. Deus está querendo nos levar nesse tempo de prioridades, no primeiro momento, ou nesse primeiro domingo, a trabalharmos como que nós podemos restaurar a comunhão com Deus. Como algo impossível pode se tornar possível na minha e na sua história. Meu irmão, a maioria aqui conhece a minha história. Se tem uma pessoa que era impossível de estar aqui nesse altar, falando para você, ou onde quer que seja, levando o Evangelho, sou eu. Mas Deus transforma coisas impossíveis em coisas possíveis. E Deus quer transformar o impossível na tua vida em possibilidade. Só que a possibilidade na sua vida precisa começar numa vida em comunhão com Deus.
E por que eu amo esse versículo? E por que esse versículo fala ao meu coração? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque aquele mesmo momento que Davi estava dentro do seu quarto falando: Deus, como pode alguém como eu, que sou conhecido como rei de todo Israel, que consegui unificar Israel, como eu pude pecar contra ti? Interessante que me faz voltar a um tempo atrás. O momento mais difícil da minha vida e o momento mais difícil da vida da minha esposa. O mesmo problema, adultério. No momento que eu falei: Deus, como que eu posso sair dessa? Deus, como que eu posso ser um homem diferente? Por que meu coração é tão pecador, é tão ruim? Foi o momento que Deus falou para mim, especificamente para mim. Por isso a importância na minha vida de começar em mim. E eu quero trazer para você aquilo que é a revelação do Pai nessa manhã, porque Deus falou para mim no momento mais difícil da minha vida. Ele falou: você eu escolhi para me servir 100%, e eu vou ser 100% teu. Deus não me chamou num culto emocionante ou numa mega conferência. Deus me chamou no momento de maior fraqueza que eu estava. E talvez essa manhã você está se sentindo: cara, como que eu posso passar por isso? Como que eu posso passar por esse desafio? É nos momentos de debilidade que nós abrimos um espaço para Ele. Talvez o que falta nessa manhã para você é um espaço para Ele. Naquele momento que meu casamento estava acabado, naquele momento que nem minha família mais acreditava em mim, Deus falou: eu estou criando em você um coração puro. E muito perto e pouco antes desse momento, eu tinha recebido um diagnóstico de um psiquiatra falando: você tem o mesmo problema que a sua mãe biológica, você tem transtorno bipolar. Quando eu olhei esse versículo, no pior momento da minha vida, num adultério no meu casamento, tudo destruído, Deus falou: crio em você um coração puro. E Ele não para por aí. E Ele fala logo na sequência: e eu transformo a sua mente ou o seu espírito num espírito estável, reto. A bipolaridade tem que ir embora, a depressão tem que ir embora, o suicídio tem que ir embora, a doença da alma tem que ir embora, porque o Deus que transforma um coração puro também transforma a mente em uma mente estável. Desde esse dia que Deus me chamou, eu nunca mais coloquei um remédio na minha boca. Eu posso dizer para vocês com 110% de certeza, minha esposa está aqui para testificar: Ele mudou o meu espírito. E Ele quer mudar o seu espírito também. Isso não é uma exclusividade minha, isso não é uma exclusividade de Davi, isso não é uma exclusividade de alguns, não. Essa é a graça imerecida de Jesus na cruz, por mim e por você, que transforma um coração de pedra em coração de carne, e muda um espírito desequilibrado em um espírito reto. Aleluia! Nós precisamos alinhar as nossas prioridades. E não tem como começar sem a comunhão com Deus, meu irmão. Claro que houve um processo desafiador, desertos, que passamos todos os dias. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele tem o poder de transformar histórias improváveis. Eu falo sempre isso, todas as vezes que eu subo para ministrar, Satanás fala: como que você pode pregar sobre isso? Se você foi o primeiro a cair nisso, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo coração de Cristo, é da vontade de Deus que você tenha a sua vida transformada. Mas não tem como se não for através da comunhão. Não tem como se não for através de Deus ser a sua prioridade, meu querido. Talvez você está acostumado a vir no culto quando você está de escala. De repente, uma vez por mês, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? O Deus do impossível está aqui nessa manhã falando: meu filho, eu só preciso que você me coloque em prioridade, e até a mente desequilibrada eu tenho poder para equilibrar. Escolhas, arrependimento. Se você não sabe, meu irmão, alguns já sabem, alguns já convivem com esse testemunho. Nesse exato momento, a minha
irmã está internada, não mais numa clínica de recuperação, mas num sanatório, com diagnóstico, ela precisa ficar aqui para o resto da vida. Não é mais 10 dias, não é mais 30 dias. E talvez você pergunta, poxa, tem dia que o Lucas chega na igreja tão fechadão, tem dia que o Lucas é tão sério. Primeiro é porque a gente tem muita coisa para ver aqui no culto, para resolver. E segundo, porque será que eu não posso também estar passando por momentos de deserto? Dia das Mães eu estava lá, visitando, olhando para minha mãe, dentro de uma clínica com um uniforme, como se fosse um presídio. Porque é um sanatório, não é uma clínica de descanso. E dizendo, Deus, o Senhor me leva em todo quanto é canto da nação para pregar sobre sobrenatural. O Senhor fez uma causa impossível na minha vida. Deus, por que o Senhor não pode alcançar nesse momento? Sabe por quê? Porque não depende só de mim, não depende só da minha oração, não depende só do meu tanto que eu faço para Ele. Não. Ela precisa colocar Ele como prioridade. Eu preciso colocar Ele como prioridade. Você precisa colocar Ele como prioridade. Individual. Nós podemos falar, posso trazer slide, posso falar amanhã toda, uma semana sobre isso. É individual, é uma escolha. E sim, você pode ter a mente estável. Sim, você pode sair da depressão. Sim, você pode não ser mais taxado como um adúltero. Sim, você pode não mais usar droga. Sim, você pode não mais querer fazer coisas do mundo. Quando Deus entra na sua vida como uma prioridade, tudo muda. E você pode estar se perguntando, Davi, mesmo desse jeito, mesmo dessa forma, como que ele acessou uma nova história? Como que ele acessou um novo coração? Como que ele acessou um novo momento? Ou então você pode estar se perguntando, como eu posso restaurar a comunhão? Porque é lindo falar sobre Deus como prioridade, eu sei que isso te alimenta, eu sei que isso você vai sair daqui talvez mais motivado, mas como? Qual o processo? Qual é o preço? Como fazer para a gente restaurar a comunhão com Deus? O primeiro ponto, e eu sempre vou trazer slides, porque eu sou muito visual, igreja, isso não é para que fique mais bonito, não, eu sou muito visual, e eu gosto de colocar Bíblia, e aí de repente tem gente que sempre me pergunta durante a semana, qual o texto que você falou muito texto, está aqui, você pode anotar, enfim. Como que nós podemos restaurar a comunhão com Deus? E nessa manhã é uma manhã de oportunidade para você restaurar, para você priorizar, para você mudar. E o primeiro ponto, não tem como restaurar a comunhão sem arrependimento. Não tem como restaurar aquilo que Deus tem para a sua história sem arrependimento. O mais interessante é que Davi, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, não é pelos o tanto de feito que ele fez, mas é pelo tanto que ele tinha um coração arrependido. O profeta Natan chega na casa dele, ou no palácio dele, e ele declara em 2 Samuel 12:13, o próprio Davi declarando, eu pequei contra o Senhor. Sabe como que você começa uma fase de arrependimento? É quando você reconhece a sua debilidade. O problema é que muitas vezes a gente não quer demonstrar a nossa debilidade. Você acha que é fácil falar das minhas debilidades aqui em cima? Era mais bonito eu falar daquilo que foi maravilhoso? Você acha que é fácil virar aqui e falar, olha, era assim, era desse jeito, era dessa forma? Só que todas as vezes que nós abrimos a possibilidade de uma falha, ou de uma fraqueza, ou de demonstrar esse vão, esse gap para Deus, é a oportunidade que Ele tem de entrar. Talvez você não acessou ainda lugares que você precisa acessar, e eu quero que a igreja esteja aqui comigo, por favor. Há uma palavra, há um sentido para começar nessa série, para depois você ir entrando e fluindo nas novas prioridades. E talvez essa manhã Satanás está tentando tirar você do foco, porque ele sabe que você só vai conseguir o próximo passo restaurando a sua comunhão com Deus. Por isso a importância, não do Lucas estar aqui pregando, não, porque poderia ser qualquer outro pastor e seria uma bênção nessa manhã, mas é para que você entenda, eu preciso restaurar pontos na minha trajetória, com arrependimento. A confissão de Davi fez mudar toda a história dele. Arrependimento é genuíno, igreja.
Arrependimento não é um remorso que você sente, não. Arrependimento, ela é uma mudança, é uma transformação radical. Será que você tem se arrependido dos seus pecados? Será que eu tenho me arrependido dos meus pecados? Davi, ele só conseguiu terminar a sua jornada e continuar sendo esse homem segundo o coração de Deus, porque ele restaurou a comunhão através do arrependimento. A comunhão com Deus começa no arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E arrepender não é que você não vai mais pecar, não é que você não vai mais errar, não, é impossível. Mas o arrependimento é você todas as vezes mirar para Cristo e falar: Deus, o Senhor me criou, o Senhor me formou, e o Senhor está me forjando, então me ajuda a ter o seu caráter. A psicologia fala que o caráter é definido na infância, e é verdade. Muitos pais aqui sabem que é na infância que você adquire ou você passa o caráter para o filho. Só que eu conheço um Deus, meu irmão, que na minha vida aos 26 anos fez mudar o meu caráter, algo que seria impossível. Afinal de contas, a psicologia explica que o caráter de um indivíduo é formado na infância. Então como que pode, lá na frente, lá com 26, com 27, com 30, com 40, com 50, com 70, homens e mulheres serem transformados, não só fisicamente, mas no interior? Só tem uma forma: quando Deus entra, Ele muda, Ele cria coração novo, Ele cria espírito estável, e é isso que Ele quer nessa manhã. Alguns amores que você precisa jogar fora, alguns prazeres que você precisa jogar fora. Eu sempre falo isso para os jovens: você não precisa virar um religioso, você não precisa sair de tudo que você vive, mas você precisa ser sagrado, ou você precisa ser luz no ambiente que você está inserido. Não é virar um bitolado na bolha, não, mas é ser influenciador naquilo que Deus te colocou. É assim que começa um processo de restauração, e que muitas vezes pessoas vão olhar para o seu passado e vão falar: como que pode esse cara estar ministrando? Ou como que pode essa mulher estar na igreja? Ou como que pode esse homem que já fez tanta coisa errada poder estar perto de Jesus, com Jesus? É que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E talvez você é uma coisa louca para este mundo. Talvez a sua história, a sua família é uma coisa louca para este mundo. E é nessa loucura que Deus entra. E quando você dá espaço para essa loucura de Deus, Ele começa a transformar aquilo que parece torto em coisa reta, aquilo que parece desequilibrado em coisa nova, aquilo que parece história de fracasso em história de sucesso. Deus deseja um coração arrependido. Um coração arrependido é o start para uma prioridade na comunhão com Deus, igreja. Qual foi a última vez que você se arrependeu de verdade? Quando foi a última vez que você parou e falou assim: Deus, tudo que eu preciso nessa vida é estar contigo? Abra comigo Salmo 51, no 1 ao 4, olha o que Davi expressa. Olha o coração, o caráter de Davi no momento mais difícil da sua vida. Olha o que ele escreve no 1 ao 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença e tens razão em condenar-me. Aqui, antes dele falar: Deus, cria por favor, por misericórdia, um coração novo, ele já estava reconhecendo que ele precisava de algo novo. Sabe o que era o algo novo de Davi? Misericórdia. Sabe o que talvez tem que ser um algo novo para você e para mim nessa manhã? Misericórdia. E não é demérito clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia abre espaço para você ver bênçãos e mais de Deus na sua vida. Talvez você não tenha visto, ou talvez o barco está difícil na tempestade, é porque você ainda não clamou como Davi: Deus, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Isso aqui era um coração arrependido.
Isso aqui demonstrou para Deus um coração arrependido. Você não precisa fazer 7 semanas da campanha da vitória andando na estrada do sal para você se purificar na igreja. Não! A transformação na sua vida está a uma oração de distância. A restauração da sua vida está a uma oração de distância. A restauração do seu casamento está a uma oração arrependida de distância. A mudança do seu caráter está a uma oração de distância. Que não tem preço, mas tem o maior valor. Um sangue da cruz. Que limpa, que transforma, que liberta, que faz coisas impossíveis se tornar possível. Mas como está o seu coração nessa manhã em termos de arrependimento, igreja? Isso é uma pregação pessoal, é para você internalizar ela e falar: Deus, como que está o meu coração? Será que eu tenho esse coração arrependido? Deus, será que para eu alinhar prioridades, os novos desafios do segundo semestre, será que o Senhor, a sua comunhão, aquilo que o Senhor pedir, está em primeiro lugar? Para Davi era primeiro lugar. Quando se tornou primeiro lugar na vida dele, Deus mudou a história. Precisa se tornar primeiro lugar. Precisa se tornar uma prioridade na sua vida, igreja. E a prioridade aqui não é o quanto você vem na igreja, o quanto você serve, não. Até porque a Bíblia fala que não é por obras, é pela fé. Apesar de que a Bíblia também fala que através das obras. Por que através das obras? Porque nas obras, quando você faz, quando você está ali trabalhando, quando você está ali honrando a Deus, as pessoas podem olhar para você e falar: caramba, aquele homem mudou, aquela mulher mudou. E aí a obra que você está fazendo aumenta a fé daquele irmão. Então não é o quanto você faz, mas é para quem você faz. A fé ela é demonstrada na obra, no quanto você está fazendo, na sua vida restaurada, na sua vida transformada, no seu testemunho direto e no seu testemunho indireto. É aí que você demonstra a sua fé, é aí que você demonstra a sua prioridade, é aí que você demonstra o caráter novo de Jesus. Davi entendia a necessidade da misericórdia. Talvez essa manhã você não conseguiu ainda entender a necessidade da misericórdia. Posso falar por mim, não posso falar por você. Se eu não tivesse misericórdia na minha vida, primeiro, eu não estaria aqui, óbvio. Segundo, eu não estaria mais casado, óbvio. Terceiro, eu teria já aceito o diagnóstico para o resto da minha vida. Quarto, eu estaria olhando para aquilo que minha mãe vive e está vivendo, e talvez estaria numa depressão, talvez estaria numa cama, talvez já teria até ter ceifado a minha vida, talvez teria ido para as drogas, talvez teria ido para a prostituição, não sei. Mas quando Deus entra com misericórdia, quando Deus entra com misericórdia, Ele transforma, Ele muda. Mas a misericórdia não tem como se você acessar, se não for a sua prioridade, meu irmão. E não é porque Deus está barganhando com você nessa manhã: olha, coloque eu como Senhor da sua vida, e aí eu te dou tudo que você precisa. Não é sobre isso. É sobre o quanto disponível você está para a presença dEle. Muitos têm vivido Jesus como Salvador. Eu preciso de Ti, Jesus, lava-me. Eu preciso do Teu sangue em mim, você é o meu Salvador. Mas poucos têm vivido Ele como Senhor. Será que você vive Jesus como Salvador e como Senhor? Ou será que nessa manhã você está só na fila de quem está com Jesus porque Ele é Salvador? Jesus também é Senhor da minha, da sua vida. E senhorio, não importa o que Ele pede, você entrega. Não importa o que Ele pede, você dá. Não importa o que Ele pede, você entrega na cruz, porque você sabe que Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. Talvez essa manhã um outro ponto que você precisa alinhar é o senhorio de Deus na sua vida. Será que Ele é Senhor da sua vida? Ou será que Ele é só o seu Salvador? Você está aqui nessa manhã, meu irmão, porque você precisa de um milagre. Glória a Deus, continua vindo na igreja em busca do seu milagre. Mas enquanto você não entender que não é só quando você necessita de milagre, mas é também quando você está no mais alto monte, você continua vindo e buscando a presença, aí você vive uma vida de espírito estável. Se não é de misericórdia em misericórdia, de milagre em milagre. Até quando? Até quando? Deus quer para você nesse ano ainda uma vida totalmente equilibrada,
Sabe o que significa equilíbrio? Não é só na alma, é nas finanças, é no teu chamado, é no seu trabalho, é na sua casa, na sua família, é com os seus filhos, é com a sua... Enfim, equilíbrio. Tem histórias aqui que começa e não termina. Tem histórias aqui que, uau, consegui um novo emprego, glória a Deus por isso. 2, 3 meses naquele emprego, não era o que eu queria, sai do emprego. Tiago tem mais propriedade de falar do que eu. Eu estou há 7 anos fora do mercado, o Tiago está todos os dias fazendo entrevista. Tem menino hoje com 18, 19, 20 anos de idade, você pega o currículo, já passou por 30 empresas. 3 meses, de misericórdia, oportunidade. Talvez você como esse menino, que está procurando emprego, e o cara vê o currículo e fala, cara, você não tem raiz com nada. Talvez você é esse menino aqui hoje, cara, você não tem raiz com nada. Você vem, você vai, pula 2, pula 1. Qual é a sua prioridade? Talvez não é o melhor, mas é o processo. Davi teve que pegar as consequências do seu pecado. A Bíblia nos mostra Davi como o melhor rei de toda a história. Mas a mesma Bíblia também demonstra Davi como o pior pai da história. Um homem segundo o coração de Deus. Um péssimo pai. Filho morre, filho assassino, filha estuprada, incesto entre irmãos. Porque Davi estava mais preocupado com a guerra do que com a sua casa. Mas também porque Deus tem consequências para uma vida que não alinha as suas prioridades. Só que mesmo assim, mesmo sendo um adúltero, mesmo sendo um pai de uma casa destruída, ele ainda é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele vivia em arrependimento. Essa manhã você precisa arrepender para entrar nessa nova prioridade, nessa comunhão com Deus. Arrependimento. E o arrependimento vai te levar para um segundo processo, que é a transformação. Arrependimento não é o tanto que você fala. Você acha que no momento da nossa maior debilidade do casamento adiantaria eu falar, Bárbara, eu nunca mais vou fazer isso? Claro que não. Balela. A Bárbara só viu o arrependimento depois de anos, quando ela entendeu, há uma transformação aí. E talvez nessa manhã você não está vendo muita coisa acontecendo na sua vida, porque não houve ainda transformação. Porque transformação não é o tanto que você fala, é o quanto você age com frutos de arrependimento. É pelo seu interior. Não adianta você esconder nada de Deus e nem de homens, uma hora vai aparecer. Se você quer ter a comunhão restaurada, você precisa se arrepender, mas você precisa entender que tem que ter transformação. O velho homem precisa morrer, o novo homem precisa vir. Precisa existir transformação. Fala comigo nessa manhã, eu desejo uma transformação. Vamos lá, com convicção, eu desejo uma transformação. Todos nós carecemos de transformação. O que está aqui, o que está aí, o que está no melhor lugar da internet hoje, no top 1, precisa de transformação diariamente. Aquilo que o pecado tem poder para destruir, a comunhão com Deus tem poder para ressuscitar. O pecado tem poder para te destruir, meu irmão, para te dar um rótulo para sempre. Ele é o pecado que ele faz. Mas quando você vem para a comunhão com Deus, quando você vem falar, Deus, o Senhor é a minha prioridade, quando Ele entra, há poder para transformar aquilo que foi morto em ressuscitação. O que você precisa matar nessa manhã para ressuscitar um novo de Deus? O que você precisa matar nessa manhã para ressuscitar o novo de Deus? É uma oportunidade maravilhosa da gente alinhar as prioridades. Como eu disse, começa por mim. Eu tô desde quando me passaram que eu iria pregar hoje, eu estou aqui, ó, Deus, essa palavra vai gerar primeiro em mim.
essa palavra vai primeiro mexer comigo. Deus, por que o Senhor está me pedindo para falar justamente sobre isso? É porque quando a gente dá um espaço pela misericórdia dele ser demonstrada, quando a transformação ela é declarada, ali ele começa a mudar o meu e o seu destino. Arrependimento, mas tem que ter transformação. Olha o que fala em Salmo 6, o salmista Davi, Salmo 6, 1 e 2, não precisa abrir não, presta atenção aqui. Senhor, não me castigues na tua ira e nem me discipline no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Ele estava ali falando: Deus, eu estou arrependido, mas Deus, eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que o Senhor entre e escancare aquilo que é necessário, porque não é só com arrependimento, mas é com transformação genuína. E nós estamos falando aqui de um outro momento de Davi, mas que em todos os momentos ele pede: Deus, me transforma, misericórdia, os meus ossos estão tremendo. Qual foi a última vez, ou quando foi a última vez que os seus ossos tremeram na presença? Não adianta cantar se não quer viver. Não adianta pedir para ressuscitar se você primeiro não morrer. Como que ressuscita sem morte? Mas quando a gente morre, a gente fala: Deus, está aqui meu tudo. Deus é o dinheiro, Deus é o status, Deus é o trabalho, Deus é a família, Deus é a herança, está aqui. Aí Deus fala: opa, ele falou Rinene, ela falou Rinene, opa, eu começo a transformar, eu começo a mudar, eu começo a mudar, eu começo a mudar. E aí em primeiro lugar fica Deus, e tudo começa a ser acrescentado. A comunhão com Deus, ela começa no arrependimento. A comunhão com Deus, ela vai para um momento de transformação. Mas a comunhão com Deus sempre nos levará a novas oportunidades. Sabe o que significa novas oportunidades? E a Bíblia não fala que se Davi teve uma nova oportunidade de pecar ou não, no sentido do adultério. Mas meu irmão, todas as vezes que você pede perdão por algo, Deus vai fazer você voltar no mesmo problema, para ver como está seu coração. Então novas oportunidades não é novas oportunidades para você cair, é novas oportunidades para você ressignificar. Então, por exemplo, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que Davi, sendo um homem belo, como a Bíblia fala, sendo um homem de guerra, sendo um rei valente, um rei que conquistava tudo, você acha que Davi não teve novas oportunidades para adulterar? Claro que teve, é óbvio que teve. Só que nessas novas oportunidades Deus coloca para a gente mudar, para a gente ressignificar, para a gente passar, para a gente ir para uma nova estação, para a gente mudar de vida. E talvez o que acontece com você, meu irmão, é que todas as vezes você está caindo naquele mesmo problema, que você se arrepende, mas não se transforma. E aí Deus nessa manhã está falando assim: cara, eu quero que você se arrependa, eu quero que você seja transformado, mas eu também preciso que você entenda que vai vir novas oportunidades. E aí, como vai ser? Como vai ser quando ninguém está vendo? Quando você tem a oportunidade de viajar sozinho, quando você tem a oportunidade de qualquer outra coisa que é o pecado que talvez você tenha, como que você age mediante as novas oportunidades? Afinal de contas, desertos na nossa vida, tribulações, pecados, momentos de fraqueza, momentos de tribulação, não são só momentos de debilidade, de dificuldade. Existem também tipos de desertos que são novas oportunidades. Novas oportunidades. Por isso que nós devemos clamar pelo deserto, porque no deserto nos dá, a gente fica mais sensível à presença de Deus, e aí Deus ali demanda ou demonstra novas oportunidades. E talvez a gente fique aqui todos os domingos: Deus, eu não quero passar por esse deserto, Deus, eu não quero passar por esse deserto, Deus, eu não quero passar por essa tribulação. E aí Deus está falando: meu irmão, minha filha, meu filho, é nesse deserto ou é nessa tribulação que eu quero te dar uma nova oportunidade, um novo significado, um novo destino. E quando a comunhão com Deus é restaurada, então vem novas oportunidades. Salmo 27, de 1 a 5, fica aqui comigo.
Salmo 27, de 1 a 5, Davi expressando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, e mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. É maravilhoso o que Jesus fez com esse cara. Ele não só fez um homem ter um coração arrependido, Ele não só fez um homem ser transformado, Ele fez um homem contemplar novas oportunidades. Ele declarando: ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Sabe por que o coração de Davi não tinha medo de guerra? Porque ele sabia que a prioridade dele era o Deus da guerra, o Deus que nós cantamos aqui de manhã. Sabe por que Davi não se preocupava se Deus estava ou não com ele? Porque ele andava na presença do Senhor. Lucas, como que você pode falar que Davi andava em comunhão com o Senhor o tempo todo? Quando ele fala aqui, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Ele poderia pedir qualquer outra coisa. Ele está pedindo aqui: eu quero viver na casa de Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque é na casa de Deus que eu posso contemplar a bondade dEle. Olha para a sua vida, meu irmão. Você é um testemunho da bondade de Deus. Olha para a minha vida, eu sou um testemunho da bondade de Deus, daquilo que Deus fez. Além de contemplar a bondade de Deus, quando você está numa nova oportunidade, você também busca orientação no seu templo, ou melhor, busca a sua orientação, a orientação de Deus. Quando Deus se torna prioridade, quando Deus se torna o número um, e você tem comunhão com Ele, você busca o que Ele tem para você, e não você coloca Ele naquilo que você quer fazer. É o que Ele tem para você, é o que Ele tem para você, e não o que você tem para Ele. Você e eu não temos nada para oferecer. Você e eu temos apenas uma coisa para oferecer para Deus: o nosso tudo. Como Davi, tudo. Deus, alinhe essa prioridade no meu coração, que a sua presença possa estar diariamente na minha vida. Pai, que eu possa ter um coração arrependido dos meus maus caminhos. Mas Pai, não só arrependimento, transformação na minha vida. E não só transformação, Pai, me ajuda nos momentos que eu terei novas oportunidades, porque todo pecado não tratado é um desvio pré-anunciado. Todo pecado que você não trata, ou seja, você não se arrepende, você não tem transformação, você não passa nos processos do deserto e das novas oportunidades, é um desvio anunciado. É um desvio anunciado. O pecado não tratado é um desvio anunciado. Para muitos aqui, a jornada está sendo desvio, misericórdia, desvio, misericórdia, desvio, misericórdia, desvio, misericórdia, desvio, misericórdia. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito estável, 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 que eu possa habitar todos os dias da minha vida, na sua presença, na sua comunhão, no teu santo lugar. Essa é a prioridade número 1 para você e para mim, meu irmão. Essa precisa ser a oportunidade número 1 para mim e para você, meu irmão. Qual é a causa impossível que Deus precisa resolver ainda nesse segundo semestre? Estamos começando aqui, os próximos 6 meses. O que parece impossível? Será que é a sua vida? Em momentos da minha vida eu pensei que eu era o impossível, que eu era uma causa impossível. Meu caráter, minha família, meu casamento, minha saúde, parecia tudo impossível. Mas quando Deus restaura a sua comunhão com você, ou a comunhão dele com você, Deus começa a falar: opa, não é impossível não, eu posso, eu quero e eu vou mudar.
eu posso, eu quero e eu vou mudar. Interessante, quando eu estava preparando essa palavra, meu irmão, eu não sei porquê, não me pergunta o porquê de tanta música nova, maravilhosa, do estilo musical que a gente está acostumado a cantar aqui, que é o worship. Eu não sei porquê, enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio uma música antiga, de muito tempo atrás, e que eu ouvi umas 2, 3 vezes, só porque as igrejas que eu frequentei não cantavam essa música, e eu fui umas 2 ou 3 vezes em fazer algumas ações sociais, e estavam cantando essa música, e me veio essa música na cabeça, e eu fui ler a letra. Olha o que a letra fala: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus em te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. E aí ele vem, meu irmão, no clímax, no ápice da música, ele fala: ainda que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Que causa impossível! Você é um milagre, cara. Você é um milagre, Paulo. Você é um milagre, Marquinhos. Você é um milagre, Gustavo. Você é um milagre, Wander. Você é um milagre, Flavinho. Você é um milagre, Rafa. Parece impossível. Parece não ter saída. Parece ser a morte. Aí ele vem. Opa, o especialista em causas impossíveis vem. O especialista em lugar de morte vem. E aí ele fala: eu mudo a sua sorte, eu sou o seu milagre, eu estou aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele quer restaurar essa comunhão em mim e em você hoje. Em mim e em você agora. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Hoje pode estar noite, mas já já vira sol. Amém? Já já vira sol. Olha essa parte dessa canção: haverá um milagre dentro de mim. Há um milagre dentro de você, meu irmão, sendo gerado e preparado para fluir, para sair. Você precisa reconhecer que você é um milagre. Vem descendo um rio que quer dar novas vidas. Sabe aquela música que nós cantamos? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. É esse rio de amor fluindo agora em você. Esse rio de amor fluindo através de você. E este rio emana, ou seja, ele chega, ele aponta para a cruz do lado de Jesus. É onde Ele te leva nessa manhã, ao lado dEle. É onde Ele te leva nessa manhã, ao lado dEle. Ao lado dEle. Será que você pode declarar essa canção comigo? Vamos lá. Aquilo que parecia impossível. Vamos lá, convicção. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos lá, com mais convicção, aquilo que parecia impossível. O que é impossível? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Vamos lá, igreja, mais alto, convicção é para Ele. Aquilo que parecia aquilo que parecia não ter saída, tem saída sim, Jesus. Aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Vamos lá, igreja! Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Canta com convicção. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, sou. Aí ele fala assim, ó, vamos na sequência. Usa-me, eu sou o teu milagre. Peça isso, vamos. Usa-me, eu quero te servir. Rinani, usa-me. Você é, eu sou a tua imagem. Olha lá, olha o que fala agora. Usa-me, filho de quem? Ó, filho, vamos lá. Usa-me, 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 usa-me. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Vamos lá, você tem mais de Cristo. Usa-me, Ele está te fazendo uma criatura nessa manhã. Usa-me, com convicção. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou suas vozes. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, sou. E depois que ele muda, a gente declara: usa-me, usa-me, usa-me. Usa-me, sou seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, 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 usa-me. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me. Para terminar, como um coral. Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Agora com toda a sua convicção. Aquilo que parecia. Será que você pode dar sua maior salva de palmas a Jesus? O meu e o seu milagre! O meu e o seu milagre! A minha e a sua prioridade! O Deus El Shaddai, o Deus Jireh, o Deus Rafá, o Deus Elohim, o Deus dos exércitos! Aleluia! 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 Coloca sua mão assim na posição de receber. Com convicção, você é um milagre. Aleluia, declara assim, ó, eu sou um milagre. Com mais convicção, eu sou um milagre. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um aqui. Pai, casa, a família de cada um aqui. Alinha as nossas prioridades. Mata aquilo que não vem de ti. Ressuscita aquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos em segurança. Leva-nos em nossas casas. Nos dê um domingo abençoado e uma semana vitoriosa. Vai com Deus. Valeu. Até a próxima. Deus te abençoe. Impossível.